Oi, eu sou a Lud e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o programa de au pair. O que é um au pair, para quem não sabe? É um programa cultural onde você trabalha e tem a vivência em outro país. E aí você mora com uma família daquele país e cuida das crianças daquela família. Então você é hospedada pelos seus patrões, em resumo. É um programa que é o que tem um melhor custo-benefício atualmente no mercado. É um dos mais baratos e é por isso que muitas meninas escolhem esse programa, porque além de você ter essa experiência, né, em um outro país e melhorar um idioma, você também recebe um valor mensal. Então não é um intercâmbio que você só está pagando, você também está recebendo. Se você ainda não completou 27 anos, meu conselho é: vá para os Estados Unidos antes, porque paga melhor, é 2 anos e vários outros motivos. Então, assim, eu aconselho quem quer ser au pair a ir para os Estados Unidos antes dos 27 e depois vir para a Holanda. Por quê? Porque na Holanda você consegue entrar até com 31 anos, contanto que você envie o pedido de visto antes dos 31. Mas você consegue vir aqui com 31. Então, a data limite ela é um pouco mais longa do que nos Estados Unidos ou outros países também da Europa. Eu vou focar no au pair aqui na Holanda, nesse vídeo. Então, vamos falar um pouquinho das regras. Você tem que ter entre 18 e 31 anos, lembrando que você pode vir com 31 anos, contanto que você dê entrada no visto com 30 anos. Não pode ser casada, não pode ter filhos. Você tem que comprovar experiências com crianças. Você tem que dar 2 referências, pelo menos. Não precisa comprovar horas e não precisa ser com pessoas que não são da família. Então, você consegue colocar o seu irmão, seu sobrinho, primo, como uma das referências. Além disso, é bom ou você ter conhecimento de holandês ou um mínimo de inglês. Assim, eu aconselho a vir com um intermediário para cima, porque a língua nativa já é holandês e eu já acho um pouco complicado em algumas situações falar só inglês. Por exemplo, placa, muitos lugares é tudo em holandês, então você fica, o que está escrito aqui? Eu não sei. Bom, aqui na Holanda você pode fazer até 30 horas de trabalho semanais e não pode fazer mais do que 8 horas por dia. Então essa é a regra. E aí tem várias tarefas que você pode ajudar, né, a família. Cada agência tem algumas diferenças de agência para agência. Eu sei que algumas agências não permitem certas coisas e aí outras também, outras já permitem, enfim. Sobre a minha, a HBN, assim, no geral, é uma questão de bom senso também, né? De ajudar com certas coisas básicas da casa, de ajudar a tirar o lixo, manter as coisas organizadas. Se eu sujei, eu vou lá e limpo, coisas assim. Mas assim, de tarefas, cuidar das crianças, que é o principal. Eles podem te pedir para cozinhar para a família inteira. Eles podem te pedir para passar algumas peças de roupas. Não pode ser tudo e também não pode ser coisa tipo muito complicada, coisa simples, blusa, etc. Eles podem te pedir para trocar todas as roupas de cama, inclusive a dos pais, também não só das crianças. Lavar todas as roupas de todo mundo, da casa inteira. Aspirar a sala de jantar, pode ser pedido uma vez por semana. E o que você ganha em troca? Você tem um salário mensal de 300 a 340 euros. A família não pode pagar menos do que isso. Além disso, você tem direito a 2 semanas de férias remuneradas no ano de au pair. Também eles dão uma bolsa no valor de 300 euros para você estudar o que quiser. Pode ser holandês, inglês, fotografia, culinária, o que for.
eles vão dar os 300 euros, o que não impede de você fazer um curso que é mais caro. Mas aí o valor acima dos 300, para completar, você vai ter que pagar do seu bolso. E eles também dão 10 euros pro plano telefônico. Se você escolher optar por um plano mais caro, você vai ter que pagar a diferença. Algumas famílias, eles pagam um plano mais caro porque eles querem, mas não é obrigação deles. Então, o valor que eles são obrigados a te dar por mês para o plano telefônico é de 10 euros. Quais são os gastos? Bom, você vai ter que cobrir o passaporte. Se você não tiver um passaporte, você vai ter que pagar para emitir um passaporte. A sua ida ao consulado. O visto quem paga é a família, então você não vai ter o gasto, mas você vai ter que se deslocar até o consulado. Então, fica por sua conta. A segunda via da certidão de nascimento, que você vai ter que, quando você vier para cá, der o match, você vai ter que tirar uma segunda via da certidão. Vai ter que apostilar, então você também vai ter esse gasto de apostilar a certidão. E traduzir, se for necessário, também. É uma coisa que você vai ter que pagar. A sua passagem para vir para cá, passagem de ida e de volta, a HBN ela tem duas opções. Ou você paga um valor fixo em euros para a agência e eles fazem tudo. E aí se, por exemplo, eu paguei 700 euros quando eu vim. Se a minha passagem, eu não lembro, mas se a minha passagem custou 1.000 euros, eu paguei 700 e o valor para completar os 1.000 euros, a família é que paga. Então, por isso que eu escolhi essa opção, porque as passagens da minha cidade para cá estavam muito mais caras do que eu pagar esse valor de 700 euros. Então, foi uma escolha minha. Ou você pode comprar passagem por conta própria. Algumas famílias, aí vai da bondade deles. Algumas famílias, eles oferecem pagar metade. Por exemplo, a gente paga a ida e você paga a volta. Ou a gente meia tudo. Ou então não oferecem e aí a au pair tem que pagar esse valor. Mas já saibam que tem esse custo da passagem. Então são esses custos de documentação, o deslocamento do visto, aquela taxa inicial lá de 34 euros para a agência quando você vai cadastrar e a sua passagem para a Holanda. Então, um pouquinho do meu processo, como foi. Eu dei entrada nos papéis no dia 4 do mês e eu fiquei online no dia 31. E aí aconteceram várias coisas e veio pandemia e eu fui só adiando. Eu não tinha a mínima condição de vir pra cá financeiramente e também no meio da pandemia eu não queria vir. Então eu fiquei online, mas logo em seguida eu pedi pra ficar off, pra eu não ter o meu perfil oferecido pra nenhuma família e eu fiquei assim por um tempo. E aí eu dei o match 5 meses antes, quase 6 meses antes de vir pra cá. Foi uma escolha pessoal minha, pra eu ter mais tempo de me organizar e planejar tudo. E aí eles deram entrada nos papéis dos vistos à agência no dia 4 de janeiro e no dia 11 o IND aprovou. Então foi uma questão de uma semana para ter a aprovação do IND. E aí eu fui no consulado, aí eles aprovaram no dia 11, fui no consulado no dia 28 e eu recebi o meu visto no dia 5. Então foi um intervalo aí de um mês. Então assim, desde quando eles deram a entrada no visto até eu realmente ter o meu passaporte de volta com o visto, foi uma questão de um mês. Então assim, foi bem tranquilo, bem rápido. Diferentemente dos Estados Unidos, não tem entrevista. Quando você recebe a carta de aprovação do IND, significa que seu visto já está aprovado. Então você vai no consulado apenas para entregar o passaporte e alguns documentos. Então assim, é super tranquilo, foi super rápido. Eu acho que eu fiquei 5 minutos dentro do consulado. O homem que me atendeu foi super simpático, me deu todas as instruções e aí eu fui liberada e fui embora. Então assim, é bem tranquilinho, não precisam ficar com medo de ter aquela famosa entrevista e ter visto negado. Não, isso não acontece na Holanda.
Sobre o processo de ficar online com a HBN, que algumas meninas ficam perguntando, eles perguntaram muitas coisas sobre a minha vida inteira, de verdade. E aí você faz entrevista com as agentes brasileiras, depois você tem uma entrevista com as agentes holandesas. É bastante formulário que tem que preencher. Eu não sei os critérios, eu não sei muito sobre os critérios de aprovação deles. Eu sei que eles reprovam, eles podem reprovar meninas, sim. Mas comigo eu não tive problema, deu tudo certo. Eu sempre achei o suporte das meninas do Brasil muito bacana, elas sempre estavam lá para quando eu precisava. A Nádia, principalmente, sempre foi um amor, sempre muito atenciosa. E eu, assim, realmente eu não tenho muito do que reclamar. Muita gente fica nessa dúvida de, qual agência escolher? Gente, assim, honestamente, não tem agência perfeita. Pra falar assim que uma agência é ruim, a outra agência é boa. Ambas, todas as agências têm coisas boas e têm coisas ruins, eu consigo enxergar isso. Eu não acho que tem uma agência melhor do que a outra. Acho que é meio que uma questão assim de, não sei, é uma escolha que você vai ter que fazer por identificação ou não. Você tem a opção de procurar família por fora nos grupos do Facebook ou pelo Au Pair World, que tem um site lá, que você se cadastra de graça e procura família. Então, se você tiver o self-match, você só vai para a agência que a família tem. O que muitas meninas preferem, elas preferem achar a família sem agência, e aí ou elas se cadastram na agência da família, ou decide a família e a au pair, elas decidem qual agência que elas vão escolher, no caso de não ter. Mas é isso, acho que é sempre bom pesquisar, pedir indicação, se você conhece au pairs ou pelos grupos também. Mas eu não acredito que tenha uma agência melhor do que a outra. É bem complicado isso, tem pontos positivos e negativos em todas. E eu acho que você tem que escolher a que você se identifica, que acha que vai dar certo, e é isso. E eu acho que o mais importante é achar uma família legal, que tenha respeito e que você tenha um ano bacana como au pair aqui, porque estar longe de casa não é fácil, a gente sabe. A gente passa muitos perrengues aqui e basicamente o que te sustenta é as amizades e as coisas que você faz e também o tratamento que a família te dá. Então eu acho que isso é o mais importante.